Eu sou professora no curso técnico de radiologia e a primeira coisa que eu pergunto aos meus alunos quando eu começo a dar aula para uma turma nova é o porquê que eles escolheram a radiologia. Então, no vídeo de hoje, eu decidi contar um pouquinho da minha história e como é que eu vim parar nesse emprego que trabalha com radiação. Então, se inscreva no meu canal, dê um like no vídeo, compartilha com os amigos de vocês e ativa o sininho que vai me ajudar muito agora nesse início. Então, sem mais delongas, vamos irradiar comigo? E aí, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Letícia Santiago, sou tecnóloga em radiologia e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história nessa área tão maravilhosa que é a radiologia. Como é que eu vim parar aqui? Bom, a minha história ela começa há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança, quase um bebê. Pois é, tudo isso me influenciou a chegar até a radiologia e você vai entender o porquê. Quando eu era criança, lógico, né, eu não vou lembrar, mas os meus pais contam pra mim quando eu tinha lá entre os meus 2 e 3 anos, eu acho. Minha mãe tava lavando a área da minha casa e eu fui brincar, né, enquanto ela lavava e acabei caindo e bati a cabeça e desmaiei. Na época eu tinha convênio médico, minha mãe, os meus pais me levaram ao hospital e ali, a partir desses exames, dos exames que eles fizeram, detectaram que eu tive uma crise epilética, ou seja, eu tinha epilepsia. Durante ali um tempo, tomei bastante medicações controladas, acredito eu que até os meus 8 anos, né? 7 para 8 anos. E todo ano a gente ia fazer os exames bonitinho, né? Os exames periódicos. E quando chegou lá entre os meus 7 para 8 anos, a gente foi fazer um exame, né? O eletroencefalograma. O médico detectou, né? O neurologista detectou que eu não tinha mais epilepsia. E eu não sei se vocês sabem, mas existem diversos tipos de epilepsia. Então a minha não era uma epilepsia muito agravante, né? Eu não, graças a Deus, eu não me debatia, não virava a língua. As minhas crises epiléticas eram somente os desmaios. E aí, né, nos meus 7 a 8 anos, ele falou que eu não tinha mais, então ele suspendeu a medicação. O que acontece? Quando eu tinha 15 anos, eu me lembro que minha mãe estava cortando meu cabelo na área da minha casa e eu comecei a sentir uma dor muito forte no pé da minha barriga. Eu lembro que eu falei pra ela me perguntou se eu não queria ir no banheiro, eu falei que não, né, que tava tudo bem, que não era uma dor de ir ao banheiro. Só que acontece que eu saí andando, não lembro disso, bati minha barriga no tanque que tinha um pouco à frente, assim, da onde a gente tava, e eu acabei desmaiando, assim, ficando por alguns segundos desmaiada. Até então, assim, minha mãe, né, tadinha, ficou preocupada, a gente tentou consulta pelo SUS, e SUS demora, até que a gente conseguiu fazer ali um eletroencefalograma depois de um tempo, não detectaram nada até então. E o tempo foi passando e eu comecei a ter alguns desmaios sem explicações. Eu me recordo de uma vez que, nossa, pra mim foi a pior de todas, assim. Eu fui ao shopping com uma amiga minha, a Brenda. Ô Brenda, nem sei se ela vai ver, né? Mas fui no shopping com a Brenda, a gente tinha saído de uma confraternização do Ministério Público, que eu era estagiária lá. E aí eu lembro que meu pai me pediu pra pagar uma conta pra ele na lotérica, que no shopping da minha cidade tem uma lotérica lá dentro, e ele pediu pra me pagar essa conta, né? Aproveitando o gancho que eu ia estar lá. Então acabou que eu tava na fila, eu lembro que eu tava numa fila muito grande. Quando tava chegando a minha vez, eu acho que tinha uma pessoa na minha frente. Eu comecei a sentir uma cãibra no meu segundo dedo do pé. E a cãibra foi tão forte, que eu juro que eu não lembro mais de nada. Assim, uma coisa que eu lembro é que eu acordei deitada no chão, com todo mundo me olhando. E eu acordei assim, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu! Assim, né, eu fiquei com muita vergonha, enfim. E aconteceram outros episódios. Uma vez eu estava no shopping com meu esposo. No filme a energia acabou e eu aproveitei que a energia tinha acabado. Eu falei assim, eu vou no banheiro. Ele, não, eu vou com você. E aí eu descendo das escadas, torci o meu pé. Então eu senti uma dor muito forte e desmaiei. Então assim, eu
né, não sei se vocês perceberam, mas tem um padrão aqui. Toda vez que eu sinto alguma dor, eu desmaio, né? Nesses episódios que aconteceram aqui pra trás. Depois de um tempo, eu consegui um convênio médico de uma empresa que eu trabalhava. E eu lembro que eu marquei o neurologista pra ir, pra gente, né, pesquisar sobre o que tava acontecendo. E eu lembro que eu marquei a minha consulta junto com uma amiga minha, que inclusive ela mora até aqui na minha cidade hoje, a Fernandinha. Ô, Fernandinha! Eu lembro que eu levei minha mãe na consulta, olha só, também a cavalo, né? Levei minha mãe. Mas como tinha alguns detalhes que eu não sabia, como quando começou, quando foi o primeiro desmaio, decidi levar minha mãe. E aí foi eu, a Fernanda e minha mãe. A Fernandinha também ia consultar, né? E a gente marcou ali basicamente o mesmo horário. Chegando lá na consulta, entrou eu, minha mãe e a Fernanda. Então assim, a gente consultou, né, juntas. E a Fernanda ouviu o meu caso, eu ouvi o caso dela, enfim. E aí eu lembro que minha mãe começou a contar pro médico, pra esse neurologista em questão. E ele foi ali, né, ouvindo o que estava acontecendo. Quando minha mãe parou de falar, ele falou bem assim pra mim e pra minha mãe. Olha, você é epilética. Epilepsia não tem cura, você nunca vai deixar de ser epilética e todos esses desmaios que você tá tendo são crises epiléticas. Então a gente já vai começar a fazer o tratamento, mas antes de eu te passar as medicações, eu preciso que você vá no cardiologista descartar qualquer problema do coração, porque não podia relacionar ali o remédio da epilepsia se eu fosse cardíaca, enfim. E aí eu lembro que eu cheguei aí, né, em um cardiologista, amigo da família do meu esposo. Nessa consulta com ele, eu contei o que estava acontecendo, eu contei o que tinha acontecido e ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu procurava uma segunda opinião. E aí eu pesquisei muito sobre outros profissionais, né, neuro. Achei um médico, até então, muito bem falado na cidade e decidi ir para uma consulta com esse médico. Ah, e detalhe, esse primeiro neuro em questão, ele não me pediu nenhum eletroencefalograma, não me pediu nenhuma ressonância, somente falou que eu ia começar a tomar as medicações controladas pra, né, já falar aí, não, falou que eu não poderia fazer alguns cursos da área da saúde, porque eu poderia colocar o paciente em risco, falou que eu não poderia dirigir, que eu não poderia nem tomar banho sozinha, então assim, ele colocou várias restrições pra mim. E ali a minha casa caiu, né, lógico, eu fiquei eu fiquei assim, péssima. Eu lembro que eu falei assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Porque até então eu não tava estudando, né, então eu queria fazer ali ou enfermagem ou medicina, tava nesse meu termo, nem sabia o que era radiologia. Nunca nem tinha ouvido falar, pra ser bem sincera com vocês. E aí eu conheci esse segundo neurologista e eu fui com ele em uma consulta e ele me passou um exame que se chama videoego, se eu não estou enganada. E esse exame nada mais é que um eletroencefalograma, porém eu teria que passar ali à noite na clínica. Então eu lembro que eu entrei às 7 da noite e saí às 7 horas da manhã. Foram ali 12 horas monitorando, né? Colocaram aquelas massinhas na minha cabeça que são terríveis. Me monitoraram ali durante essas horas. Não podia me mexer, pensa no exame ruim, pelo amor de Deus. E após esse exame ter ficado pronto, né? Levei e fui no retorno com o médico e ele me falou que eu não tinha epilepsia, né? O que eu tenho? Eu tive uma sequela, eu tenho uma sequela dessa epilepsia. Então, toda vez que eu sinto uma dor muito forte, é como se o meu cérebro desligasse ali, sabe? Então, quando eu começo a sentir uma dor muito intensa, ele desliga, o que é pra mim não sentir essa dor, e após alguns segundos ele retorna a seu estado normal. Então é isso que aconteceu. E aí eu tava naquela fase da minha vida assim, agora, pra onde é que eu vou, né? E aí comecei a pesquisar, tava na época do Enem, e eu encontrei a radiologia assim, ó, por acaso. Pesquisei muito, muito mesmo, e acabei me apaixonando pela área. Só que sempre tem um porém, né? Eu queria fazer uma faculdade, sabe? Eu queria ter uma faculdade, dar orgulho pros meus pais. E eu não sabia que na minha cidade havia aberto uma faculdade de tecnólogo em radiologia. Até então eu achava que só tinha um curso técnico. E aí eu acabei que passei na Universidade Federal do meu estado, na época, para administração. Então, como eu não queria fazer o curso técnico, acabei optando por ir para a faculdade de administração, que, né, federal, então ali no maior orgulho pro meu pai, pra minha mãe. Só que assim, gente, vou ser sincera com vocês, eu ia para essa faculdade, pelo amor de Deus, tinha dias que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu descobri que eu estava vendo um curso de tecnólogo em radiologia em uma das universidades lá da minha cidade. E eles iam abrir vaga e ia
começar a ter o ProUni, né? Lá o que tem ProUni, FIES, porque até então os meus pais e eu não tínhamos condições de bancar uma faculdade ali particular. E na época, minha faculdade lá era muito cara. Não sei nem como é que tá lá agora o valor, mas na época era muito caro. Então, sem condições, eu pagar a faculdade. E aí eu lembro que tinha 2 bolsas oferecidas no ProUni. Uma bolsa para ampla concorrência e uma bolsa para cotas. E aí eu falei, uai, não custa nada, né? Eu tentar aqui. Me candidatei à bolsa de ampla concorrência. E não é que eu consegui, meu povo. Consegui a única bolsa de ampla concorrência que havia. E eu consegui, graças a Deus. Então, assim, eu fiz a minha faculdade, eu já estava apaixonada na área, né? Só de ler ali, de pesquisar sobre. E nossa, depois que eu entrei, pronto. Deslanchou, assim, sabe? Me apaixonei ainda mais. Descobri um amor pela docência. Já até cogitei fazer pedagogia, mas eu ainda estou meio retraída. E assim, gente, a radiologia salvou minha vida literalmente. E o que acontece? Me formei, né, na minha faculdade e uma semana após formada, após ter colado o grau, eu vim embora para Uberlândia, que é onde eu estou morando hoje. E eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, não conhecia nada, saí deixando o currículo em tudo quanto foi buraco para radiologia. E ninguém nunca me chamou, né? Fiquei quase 3 anos desempregada, digo, da área da radiologia, né? Sem conseguir emprego na área, com muita determinação e com muito esforço e dedicação. Eu consegui ser aprovada em um processo seletivo que teve da rede SPDM, que é a rede que eu trabalho hoje, e passei em 7º lugar. Então, assim, pela prefeitura, enfim, né? Eu sou apaixonada na minha área, sou apaixonada no que eu faço. E eu acredito que se você tem esse sonho, não desista, tá? É uma faculdade, um curso maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, porque a radiologia, assim, é tudo pra mim, de verdade. É isso, se você tem o sonho de fazer essa área, não desista. Não vá pelo que as pessoas falam. Eu passei muito perrengue pra me formar, tá? Não foi fácil me formar. Não é porque eu não pagava faculdade que foi fácil. Só quem viveu sabe comigo. Então, assim, eu morava em uma cidade, trabalhava e estudava em outra. Era perto, relativamente perto, porém, assim, acordava todo dia 4 da manhã, pegava ônibus, trabalhava o dia todo do trabalho. Eu ia pra faculdade. Ficava na faculdade até 10, saía de lá, chegava em casa às 11 horas, comia, dormia e no outro dia, 4 horas da manhã em pé de novo. E isso era de segunda a sábado, e aí eu inventei de fazer uma pós-graduação junto com a faculdade, dava de segunda a sexta, trabalhava no sábado até meio-dia, no sábado do trabalho eu ia pra pós, e domingo também tinha pós. Então, assim, não foi fácil, mas hoje, graças a Deus, aos poucos, no tempo certo, eu tô colhendo os frutos que eu plantei lá atrás. E é isso, gente. Eu queria muito compartilhar minha história com vocês, porque eu acredito que muita gente pensa em desistir pelas dificuldades do caminho ou pelo que o outro fala, né? A grama do outro sempre é mais verde, né? Então, mas ninguém sabe o que o outro fez pra ela ficar podadinha ali, verdinha, né? Então acredite em você, acredite no seu sonho. E se você tem vontade, meu bem, só vai. Não deixe os outros falar. Vai ter sempre gente pra colocar a gente pra baixo, né? Olha aí, um médico falou que eu não poderia atuar na área da saúde, porque eu poderia colocar a minha vida e a vida do paciente em risco. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Eu não contei tudo, foi bem um resumão mesmo. Quando eu falo que a radiologia salvou a minha vida, eu falo assim de todos os âmbitos mesmo. Eu sou apaixonada no que eu faço, tá bom? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, ó. Um beijo no coração de vocês e até mais.